Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. O meu nome é Maria Miguel Oliveira e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Hoje fazemos um episódio especial em comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e nada mais especial do que convidar os investigadores do nosso laboratório que há mais tempo participam no trabalho do Nova Consumer Lab. São eles Ana Machado, Tax Consultant na EY Portugal, Eduardo Freitas, jurista na entidade reguladora dos serviços energéticos, José Filipe Ferreira, auditor de justiça, Joana Campos Carvalho, doutoranda e professora convidada da Nova School of Law e árbitra no CASA, e por fim, mas não menos importante, João Pedro Pinto Ferreira, professor convidado da Nova School of Law e árbitro no CASA. Além de ser o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, faz hoje precisamente 20 anos da data em que foi celebrado o protocolo de criação da UMAC, Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, hoje Nova Consumer Lab. Foi no dia 15 de março de 2001. A UMAC foi uma ideia da doutora Maria Cristina Portugal, então vice-presidente do Instituto do Consumidor e hoje presidente do Conselho de Administração da ERSE, e do professor Carlos Ferreira de Almeida, que, como sabem, recentemente nos deixou. Ambos foram convidados já deste podcast. A doutora Maria Cristina Portugal no 3º episódio, o professor Carlos Ferreira de Almeida no 6º. A UMAC iniciou a sua atividade a 1 de julho de 2001, fazendo a mediação de conflitos de consumo. Eu, Jorge Moraes Carvalho, fui um dos primeiros mediadores, com mais 2 colegas, Inês Steele e Pedro Fajardo. Na altura estávamos entre o 4º e o 5º ano da licenciatura. A assessora jurídica era a professora Mariana França Gouveia, então doutoranda e hoje professora e diretora da Nova School of Law. Também já por aqui passou no 15º episódio. Entre setembro de 2008 e setembro de 2020, prestámos também serviços de informação e encaminhamento do consumidor através de atendimento telefónico, no âmbito de uma relação contratual entre a Nova School of Law e a DGC, Direção-Geral do Consumidor. No âmbito do atendimento telefónico, era prestada informação genérica relativa a questões relacionadas com o direito do consumo, procedendo-se também ao encaminhamento dos consumidores para meios de resolução alternativa de litígios e entidades reguladoras. No total, foram atendidas 78.682 chamadas. Entre março de 2009 e agosto de 2018, prestámos serviços de informação escrita, mediação de litígios de consumo e arbitragem, enquanto entidade gestora do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo. No início de 2019, deu-se então a mudança de nome para Nova Consumer Lab. Hoje temos 27 investigadores e uma produção intensa de conteúdos de diversa natureza. Estamos abertos ao conhecimento, à inovação e à comunidade. Comecemos então com um trabalho exigentíssimo de respostas rápidas, mas certeiras, às perguntas que vos vamos colocar. Olá, Ana. Diz-nos, alguma vez escreveste no livro de reclamações? Felizmente só escrevi uma vez, mas ainda assim nessa vez enganei-me na parte onde tinha que preencher com os meus dados. Preenchi na parte do profissional e pus na minha parte do consumidor os dados do profissional. Uma experiência fantástica e histórica. Recebeste depois a reclamação em casa, como se fosse o profissional? Não recebi, não. Avisaram-me a tempo, por acaso. Boa. Maria Miguel, qual é a tua norma preferida de direito do consumo? Acho que esta aqui, não sei se é muito previsível vindo de mim, mas acho que é o artigo 8º da Lei de Defesa do Consumidor, relativamente ao direito à informação. Não sei, acho que é aquele adágio popular de que eu avisei-te, portanto agora não podes reclamar muito. E eu acho que se todas as cartas estiverem em cima da mesa, não há muita margem para discussão. E em breve teremos um artigo da investigação aqui no Nova Consumer Lab sobre o direito à informação, escrito precisamente pela Maria Miguel. Estejam atentos. Eduardo, preferias nunca mais fazer uma má avaliação numa plataforma ou seres obrigado a fazer uma avaliação sempre que utilizasses um serviço? Esta pergunta é um pouco difícil para mim porque eu normalmente só faço más avaliações. E por isso, também do ponto de vista da utilidade pública das avaliações, eu teria de escolher, ainda que um pouco contrariado, fazer sempre uma avaliação. Boa. Filipe,
Se dessem a certeza da aprovação de uma norma em matéria de condomínios, que regra é que criarias? Olá, boa noite. Eu percebo a pergunta, porque a minha tese de mestrado é de facto na área dos condomínios e na verdade numa interseção com o direito do consumo. Mas eu não sou de todo especialista nesta matéria. Quando estive a pensar, mais do que uma norma jurídica e também a pensar numa forma de fugir um bocadinho à questão, pensei que grande parte da minha experiência, que não é muita, mas grande parte dos problemas nas relações entre condóminos e até entre vizinhos se resolveriam através do bom senso. Eu não sei se isso podia ou devia estar na lei, mas até eu pensei no artigo 1422 do Código Civil, com uma redação muito parecida ao que está agora, mas com a cláusula do bom senso. Parece-me que resolveria muitas das questões práticas e evitaria muitas chatices e muitas questões Sem que se dúvida. levantam nessa sede. Sem dúvida. Jorge, és o filho pródigo em matéria de direito de consumo. Já houve algum momento na tua extensa carreira em que tivesses gostado de perceber menos sobre o assunto? Na minha extensa carreira, onde eu gostaria mais de não saber tanto direito do consumo é quando vou a um estabelecimento comercial, compro um eletrodoméstico ou compro uma coisa qualquer e me dizem isto tem 2 anos de garantia. Atenção, isto é fantástico, nós damos 2 anos de garantia. E aí, gostaria de saber menos para ficar feliz com essa informação e para não sentir que tenho de dizer alguma coisa no sentido de que não estão a fazer nada de especial com aquele dado. E já agora, costumas informar que isso já é um dado adquirido ou segues simplesmente? Normalmente sinto alguma obrigação em fazê-lo, mas tenho uma preguiça enorme, na verdade, em geral, em falar de direito do consumo quando estou a celebrar contratos de consumo e, portanto, acho que preferia não ter esse conhecimento e deixar essa parte para a minha vida profissional, Em casa de ferreiro, espeto de pau, já se sabe. sem dúvida. Joana, das duas uma, conciliação ou mediação? Não sou esquisita. Acho que tanto a conciliação como a mediação têm como final esperado o acordo e eu acho que é isso que me atrai, tanto na conciliação como na mediação, é pensar que os conflitos muitas vezes têm a ver com pessoas, muito mais do que com aquilo que na verdade as separa e portanto é interessante ver como na mediação e na conciliação conseguimos fazer com que as pessoas resolvam os seus próprios problemas sem precisarem da ajuda de mais ninguém. E, portanto, quer seja a conciliação, ou seja, quando o árbitro ou o juiz é que tenta auxiliar as partes, ou o mediador, desde que conduzam um acordo, parece-me bem. Muito bem, safaste bem. João Pedro, das duas uma, mediação ou arbitragem? Ora bem, mediação ou arbitragem? Eu diria começaria por dar uma resposta mais ou menos parecida com a da Joana. Parece-me que a mediação e a arbitragem serão adequadas para situações diferentes, portanto, haverá situações em que será mais adequada a mediação, outras em que será mais adequada a arbitragem, mas depois de pensar um pouco sobre o tema também não resisto a partilhar esta ideia. No âmbito do direito do consumo, tendo em conta que a arbitragem é um processo formal, eu tenderia a dizer que normalmente a mediação funciona melhor, porque muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que o consumidor não constitui advogado na arbitragem e isso prejudica um pouco o funcionamento do processo. Portanto, eu diria mediação de consumo. Muito bem. É evidente que são todos licenciados em Direito, a resposta era para ser rápida, mas vamos lá, seguimos com mais uma maratona de questões. João Pedro, continuamos contigo. No teu périplo pela UMAC, que antecedeu a Nova Consumer Lab, e pelo direito do consumo, qual é que foi o momento que consideras ter sido o mais marcante? Eu acho que não consigo identificar um só momento, consigo identificar um período, que foi o período em que, já depois de estar como assessor, estive cerca de 9 meses, tanto no atendimento telefónico como na mediação, e em que aprendi muito, não só sobre o direito do consumo, mas em geral sobre atendimento ao público. Portanto, essa fase foi uma fase muito enriquecedora, com dias muito bons,
com dias menos bons, mas o saldo é globalmente muito positivo. Obrigada. Joana, estiveste quase 2 anos na então UMAC, na mediação e no atendimento telefónico também. Que ferramentas te deu o direito de consumo que tenham ajudado a resolver um problema específico na tua vida pessoal? Eu acho que depois do meu primeiro contacto com o direito do consumo, nunca mais esses conhecimentos me deixaram, né? Passaram a fazer parte de quem eu sou, e acho que é uma das áreas do direito que mais tem a ver com, ou que mais importância tem para nós enquanto pessoas e enquanto cidadãos, não é? E, portanto, diria que já foram dezenas as vezes em que eu já apliquei o direito do consumo na minha vida pessoal, quase diariamente, não é? E acho que também é uma ferramenta que nos dá mais poder no dia-a-dia. A última vez que me lembro foi há uns meses, quando o meu filho Gonçalo partiu os óculos e era uma desconformidade, não foi por culpa dele, e eu tive que explicar à senhora que era uma questão que estava prevista na lei, e ela lá percebeu e finalmente conseguimos resolver a situação. E eu a pensar que havia aí outro aspecto da vida pessoal que tinha sido importante aqui no que respeita, no que respeita à passagem pela UMAC. Não, desculpa, perguntaram-me em que medida é que o direito do consumo tinha sido útil. Eu acho que arranjar um marido talvez não tenha diretamente a ver com o direito do consumo, mas sem dúvida terá sido o que mais marcou da UMAC, terá sido mesmo esse facto. Acho que também há outro aspecto, ficou visto quem é que reclama mais cá em casa, não é? Acho que não há dúvidas em relação a isso. Tu próprio admitiste que és preguiçoso, não é? Portanto, alguém tem que fazer isso e exercer os direitos do consumidor cá de casa. Muito bem. Filipe, de que forma é que a experiência no apoio aos processos de arbitragem do SENIAC, e agradeço muito essa ajuda aqui no Nova Consumer Lab em 2018, lembro-me bem, foi útil para o teu percurso, em especial agora que estás a iniciar um caminho no Centro de Estudos Judiciários? Pois, nesta fase, agora pensando um bocadinho para trás, parece que foi um prelúdio do que pode, e espero que venha a ser a minha vida, não é? Que basicamente decidir e redigir sentenças. Eu sei que na altura as sentenças já vinham com a parte mais difícil feita, que era a fundamentação de facto. Eu era quase um caso prático avançado por estar a decidir uma situação real, não é? Mas foi de facto muito interessante. Eu quando ingressei na Nova School of Law, na altura ainda era Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, mas já tinha É só mudanças de nome isto. já tinha o feito de ingressar no Centro de Estudos Judiciários, e acho que o meu estágio no SENIAC foi uma das experiências práticas que a Nova School of Law me deu, que não foi a única, mas foi uma das mais importantes e uma das mais próximas do que eu perspectivava querer fazer dali para a frente, e por isso, nesse sentido, foi mesmo muito interessante e muito enriquecedor. Eu lembro-me, pronto, teve as suas partes más. Eu lembro-me de estar no Algarve em agosto a escrever sobre uma fundamentação jurídica sobre um caso de prescrição de dívidas, mas foi mesmo não estou a dizer isso apenas para que conste e que fique bem neste episódio Não, é para mostrar como eu insistia e como eu, mesmo em agosto, não dava um mínimo espaço para estar de férias, para estar no Algarve e na praia. Não, deu tempo para tudo, mas acho que foi mesmo muito enriquecedor, e também por isso é que me propus a fazê-lo, e acho que sim, acho que foi uma ótima experiência. E agora, mais factos ou mais direito? Para já ainda mais direito, mas acho que a fundamentação, já que estamos a falar disso, acho que a parte da fundamentação de facto ainda continuo com esse receio de ser a parte mais exigente e mais complicada no trabalho de uma apreciação judicial, arbitral, porque a parte de aplicar o direito, apesar do direito ser rico em entendimentos e perspectivas diferentes acerca das mesmas questões, das mesmas normas,
a parte do facto e de perceber, de produção de prova e de perceber o que é que está demonstrado e o que não está, acho que é mais desafiante. Já agora aproveito para perguntar aqui à Joana também, como é que tem sido a experiência no CASA, no que respeita a estes aspectos do direito e dos factos? Aquilo que eu tenho vindo a perceber no CASA é que a realidade supera sempre a nossa imaginação. Isso já tinha dado conta disso na UMAC, a atual Nova Consumer Lab. Agora no CASA isso ainda é mais evidente. É mesmo, temos a possibilidade de aplicar o direito à realidade, mas cada vez que vamos fazê-lo surgem novas questões e é um desafio constante que acho que é o que torna o direito tão interessante, não é? É a sua capacidade de elasticidade e de se adaptar àquilo que é o caso e de proporcionar uma solução adequada, quaisquer que sejam os factos que estejam em questão. Eduardo, passaste pelo Nova Consumer Lab em vários momentos, primeiro no apoio à mediação em 2017, depois no atendimento telefónico em 2019, mais recentemente na investigação. O que é que gostaste mais de fazer? O que é que foi mais frustrante? E já agora, o que é que gostarias de fazer nesta área daqui para a frente? Ora, eu gostei de tudo, acho que a evidência disso é que já estou aqui há bastante tempo. Exato. Mas para escolher um ponto em particular foi sem dúvida o atendimento telefónico, porque além de ser a experiência que permitiu uma maior aprendizagem, acho que grande parte se não mesmo, pelo menos todas as bases que adquiri em direito do consumo, foi muito conseguido através do atendimento telefónico e era muito enriquecedor sentir que estávamos a ajudar as pessoas em concreto no seu dia-a-dia. O ponto mais frustrante era precisamente quando sentimos que as pessoas precisavam de uma ajuda mais concreta e que ia além daquilo que podíamos oferecer, porque, como sabem, o atendimento tinha de ser sempre um pouco mais genérico, tendo em vista a aplicação do direito e não o caso concreto particular. E no reverso da moeda era também um pouco frustrante quando as pessoas claramente não tinham razão e continuavam a insistir até que na esperança que nós eventualmente acabássemos por dar razão à pessoa. E por vezes até de forma insistente e menos educada, digamos. Exato. Mas era uma minoria, apesar de tudo. Exato, acho eu, sim. Estou a dizer isto na perspectiva de ser mais frustrante, mas felizmente eram raras as ocasiões. Daqui para a frente, além do aspecto profissional, continuo a trabalhar com uma área ainda relacionada com o direito do consumo, gostava de precisamente continuar neste âmbito de investigação, principalmente relacionado com as novas tecnologias, para acompanhar também a evolução do direito do consumo, que face à grande evolução tecnológica é algo que terá certamente muitas dificuldades no futuro e portanto que eu gostaria de continuar ligado à investigação nesse sentido. Muito bem, obrigadíssimo. O Eduardo, tal como a Ana, aliás, e o Filipe e a Maria Miguel também estão no nosso blog. O Eduardo estreou-se, aliás, recentemente, na semana passada, com um texto bastante interessante sobre o YouTube e o Patreon e os sistemas de patrocínios. É uma deixa, João Pedro e Joana estão convidados a escrever no Nova Consumer Blog também. E agora vamos à nossa última questão, pelo menos mais técnica. Ana, depois de teres feito um estágio aqui em 2017, regressaste agora como investigadora em 2020. O que é que te fez abraçar agora novamente este desafio? Bem, tenho vários motivos. O primeiro deles é porque sempre gostei muito da área do direito do consumo e foi uma área com a qual contactei muito ao longo da minha formação e que é bastante dinâmica, todos nós podemos comprovar isso pelas respostas que fomos dando às perguntas. E depois, o outro motivo, que também é bastante óbvio, é o facto de gostar imenso de trabalhar com o professor Jorge, que é uma pessoa que nos dá total liberdade para contactarmos com esta área, para pormos as mãos na massa. E é uma pessoa que aposta muito nos jovens e nos seus alunos e que lhes transmite da melhor forma os ensinamentos sobre direito de consumo e sobre outras áreas também muito importantes. Edgar, o Edgar está aqui também, é advogado estagiário neste momento na Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e associados, e como não podia deixar de ser, com um trabalho tão exigente e até tão tarde, chegou agora e junta-se agora a nós.
Rapidamente, Edgar, e não vale mentir, qual é o mito de direito do consumo que mais tens de esclarecer em jantares de família? Olá a todos em primeiro lugar. E eu acho que não há um mito de direito do consumo que eu tenha que esclarecer, há vários. Se calhar vou dizer 3. Primeiro, diria que será o que normalmente as lojas e as empresas costumam vender aos consumidores, que é quando um produto está desconforme, que eles têm que seguir a regra de reparação e só depois é que têm direito à substituição do produto. Essa se calhar é o primeiro mito que eu tento desconstruir, se bem que as futuras diretivas já não seguem esse caminho como hoje em dia existe, mas até ao momento é o primeiro mito que eu tenho de desconstruir, que é quando diz um produto está desconforme, poder-se-á pedir a substituição. E a segunda também tem muito a ver com as práticas de muitas das grandes lojas e das grandes superfícies, que é direito ao arrependimento, que normalmente as pessoas tendem a achar que existem em todos os contratos que são celebrados, e que não é bem assim. Nós sabemos que só existem para alguns tipos de contratos, nomeadamente os contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, e depois as outras opções são normalmente opções contratuais, que as próprias lojas, como lojas de roupa muito conhecidas, têm essa opção. Por isso normalmente as pessoas acham que têm aquele período de 15 dias, que não é 15 dias, é 14 normalmente, de devolução. E o terceiro é de que as pessoas, para exercerem os seus direitos, precisam de ir a tribunal. Muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento dos meios de resolução alternativa de litígios, que eu felizmente passei a conhecer na faculdade e que agora tenho trabalhado no sentido de dar a conhecer também às pessoas em geral, e acho que esse é o terceiro mito que eu tento desconstruir normalmente. Obrigado, Edgar. Continuando contigo, estás agora a estagiar, como já referimos, num grande escritório de advogados, a Moraes Leitão. Sentes que a experiência no Nova Consumer Lab, primeiro nos processos de mediação em 2018, depois no atendimento telefónico em 2020, mais recentemente como investigador, tem sido útil para o teu trabalho atual? E os conhecimentos teóricos e práticos de direito do consumo, já os aplicaste? Assim, aquilo que se aprende na mediação e na arbitragem e nos meios de resolução de litígios é algo muito importante em qualquer cenário da vida, não só nos cenários jurídicos, mas também nos familiares. A mim eu sinto que me ajudou muito em aprender a olhar para a perspectiva das outras pessoas, tentar demonstrar argumentos, e aqui se calhar dou aqui uma vénia ao professor João Pedro Pinto Ferreira, que foi meu professor de mediação e que está aqui connosco, que nos ensinou muito bem estes temas em mediação e que eu tenho aplicado na vida prática. Mas sim, no escritório eu acho que é muito importante, apesar de agora estar numa primeira fase do estágio em que ainda estou no departamento de penal e controle nacional, e como ainda estou a iniciar, ainda não entretanto nas fases de acordos e assim, e no penal isso não é tão natural, mas percebo e vejo que hoje em dia os meios de resolução de litígios, nomeadamente a arbitragem e a mediação, são cada vez mais importantes, e que cada vez mais é procurado dos diversos escritórios a introduzir essas formas de resolução, que são formas mais pedidas e que os clientes normalmente gostam muito. Relativamente às questões de direito do consumo, bom, estou vedado em falar de algumas coisas em concreto, mas diria que as questões de direito do consumo são cada vez uma preocupação maior por parte dos clientes, normalmente, dos players do mercado, porque hoje em dia verifica-se que as entidades reguladoras preocupam-se muito em perceber se existe esse compliance, como se chama nos escritórios, das normas de direito do consumo, e quando essas normas são infringidas, normalmente a consequência é processos contornacionais que implicam coimas muito elevadas, e por isso cada vez mais se procura, tanto para satisfazer o cliente que gosta de chegar a uma loja e de ver os seus direitos cumpridos, como também para evitar que no futuro tenham problemas. Acho que cada vez mais essa preocupação. Agora, pode ser que no futuro, quando rode para uma área mais civilista, que se calhar é a grande área do direito do consumo, que consiga ter mais aplicação direta
ter mais uma intervenção mais direta na área do consumo, mas sim, diria que o direito de consumo é uma área muito importante e que cada vez mais isso é uma preocupação das grandes empresas, porque também é uma preocupação que se tem vindo a notar que é uma grande preocupação ao nível da União Europeia, e como a União Europeia dita muitas das regras do que acontece no mundo jurídico em geral, e isso depois obviamente é transposto para a vida prática de um escritório e do mercado. Obrigado, Edgar. A segunda temporada do nosso podcast é dedicada, como sabem, à ligação entre consumo e sustentabilidade. Rapidamente, gostaria de vos pedir a todos que nos dissessem, uma e apenas uma mudança que tenham feito nos vossos hábitos de consumo nos últimos tempos a pensar no ambiente. Maria Miguel. Eliminar o consumo de carne, definitivamente, da minha dieta. Muito bem. Ana. Eu comecei a apostar mais no comércio local e em comprar aquilo que de facto necessito e não aquilo que quero. João Pedro. A eliminação dos sacos de plástico. Muito bem. Filipe. Adquirir e-books jurídicos em vez de encomendar os livros físicos, se assim se pode Muito dizer. bem. Coleções completas de livros em e-book. Muito bem. Joana. Passar a usar shampoo sólido. Escolhi esta porque achei que ia ser uma mudança muito difícil e depois afinal foi super simples e estou rendida e fã. Edgar. Passei a adquirir muitos mais produtos biológicos. Acho que por um lado ajudam o ambiente porque não me trazem os químicos para os terrenos, e normalmente eu sou aqui do Alentejo e tem-se verificado muito que o regime intensivo de plantação dos olivais tem trazido muitos casos de cancro aqui na zona, e por isso, se calhar, a alimentação biológica foi o grande passo, apesar de saber que monetariamente ainda é complicado. Muito bem. Eduardo. Para quem não sabe, eu tenho o hábito de rapar o cabelo todas as semanas e estava a gastar muitas lâminas descartáveis e optei por regressar aos tempos dos nossos avós e utilizar as chamadas lâminas penso que chamam de lâmina de segurança, algo assim parecido, em que elimina todo o tipo de plástico, é mais confortável e muito mais barato. Por isso, recomendo. Muito bem, interessante e surpreendente. Todas as semanas, Eduardo, é isso? Sim, às vezes, várias vezes por semana. Por isso era mesmo muito plástico acumulado. Muito bem, obrigado. Como sabem, o meu maior exemplo, eu já revelei isto num dos últimos episódios aqui do podcast, o papel higiênico. Eu, desde que ouvi no primeiro episódio desta segunda temporada a ideia de que o papel higiênico era dispensável, rendi-me de facto à dispensabilidade do papel higiênico, em especial num país como Portugal, em que temos ao lado da sanita um bidé que permite resolver de imediato essa questão sem estar a usar papel. É de facto algo que não me parece hoje necessário. Muito bem, e assim chegamos ao final deste episódio especial da segunda temporada do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado a todas e a todos os que continuam desse lado. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais. Aproveito também para agradecer a todos todas e todos os que aqui estiveram hoje. Se a utilização dos vários géneros seria sempre importante, hoje, no dia em que estamos a gravar este episódio, o Dia da Mulher, torna-se ainda mais relevante dar este destaque e dar nota da importância dessa matéria ainda hoje. Não apenas falar aqui sobre os direitos dos consumidores, e esse tema também é importante, mas associar-nos também a esse dia relevante e de luta no sentido da igualdade de género. Foi uma bela reunião familiar aquela que tivemos aqui hoje. No próximo episódio, que será já na próxima semana, uma vez que este é um episódio especial, teremos connosco Raquel Vareda, médica de saúde pública. Até lá!